Glória a Deus, aleluias. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu convido a amada igreja para ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o nosso Pai. Pai querido, Pai amado, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Deus de poder, Deus de maravilha. Nesta hora, meu Pai querido e amado, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, te pedimos perdão, meu Pai, pelos nossos pecados, pecado por gesto, atitude e pensamento, até mesmo no falar, no olhar, no pensar, no agir. Nos perdoa, meu Pai, em nome de Jesus, sonda o mais íntimo dos nossos corações, Senhor. Eleva, meu Pai, a cada pedido. Em nome do Senhor Jesus, derrama o teu brilho, meu Pai, em cada face, para o louvor da tua glória. Toma cada criancinha, meu Pai, nas tuas mãos. Ah, Deus querido, Deus amado, nós consagramos todas as criancinhas, meu Pai, espalhadas pela face desta terra a Ti. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aquelas que estão acabando de nascer, aquela, meu Pai, que está na maternidade, no berçário, contra a vida daquelas crianças, até aquelas, meu Pai, que as próprias mães, meu Pai, lançaram. Pai, nesta hora vai desfazendo, meu Pai, pela autoridade que há no teu nome. Pai, na tua palavra diz que o Senhor via minhas criancinhas, e nesta hora, Paizinho amado, vai derramando, meu Pai, no teu amor a cada dia mais e mais, meu Pai, os pais para com as crianças, com os seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Senhor da glória, derrama, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, a unção da intercessão, meu Pai, para cada paz, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para que assim, meu Pai, venha interceder pelos teus filhos, Pai, em vez de ficar jogando praga, Paizinho amado, vai repreendendo nesta hora, Pai, mudando, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para que assim venha falar palavras doces, meu Pai, palavra, meu Pai, que bênção, meu Pai, para cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Esta é, meu Pai, a nossa oração. Já te pedimos, meu Pai, já te agradecemos. Obrigado, meu Pai, pela tua presença, meu Pai, em nosso meio. Pai, nesta hora, meu Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, e te rendemos uma linda salva de palmas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Queridos, vamos salmodiar nesta tarde. Quem gosta de salmodiar, louvado seja o nome do Senhor. Eu convido você a abrir a tua Bíblia no livro dos Salmos, de número 84. Salmos de número 84. Salmo de número 84. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Nós vamos ter misericórdia sim, porque isso é agradável ao Senhor. Salmo de número 84. É um verso poético, né? É assim maravilhoso o salmo. Podemos começar? Diz assim a palavra do Senhor: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujos corações encontram-se os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração
presta ouvido, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porém, um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Maravilhoso e eterno bom Deus, Pai querido, Pai amado, Deus de poder, Deus de maravilha, Deus bom é estar na tua presença, louvando, glorificando, bendizendo o teu santo nome, Senhor. Foi para isso que nós entramos neste lugar. Não existe outro propósito, ó Deus, a não ser adoração a ti. Pai, em nome de Jesus, toma a primazia, toma tudo quanto será feito aqui. Pai, toma cada povo teu que adentraram nesta casa de oração. Quebra, Senhor, anibila e lança mais profundo abismo sem retorno tudo aquilo que não procede de ti. Torna os nossos ouvidos audíveis, os nossos corações receptivos à tua palavra, porque ela é alimento para as nossas almas e luz para os nossos olhos. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, possa falar conosco. Que não fale o homem, Senhor, mas que fale o teu Espírito através da minha vida nesta noite. E que as palavras que saírem dos meus lábios, elas surtam o efeito necessário pelo qual está sendo enviada. E desde já, Senhor, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Podeis assentar. Aleluia. Querido, este salmo é um salmo ali dos filhos de Corá, né? Corá era um patriarca da tribo de Levi, primo de Moisés, primo de Arão, e os seus filhos eram levitas, e oficiava assim como tal na casa do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que eles ali escrevem este salmo como lembrando da saudade do templo. E ele expressa uma poesia, porque a nação de Israel, ela anelava pela chuva do outono no fim do verão. Verão que muitas vezes era seco, árido, e eles anelavam, eles desejavam que as chuvas de outono chegassem a fim de a água molhar a terra e haver produção. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra, querido, ela nos traduz assim. Aquele povo que muitas vezes peregrinavam, eles vinham ali para as festas dos tabernáculos em Jerusalém, eles estavam agora sedentos por comunhão com Deus. Não de qualquer forma, mas eles queriam estar no templo. Por isso que ele disse lá adiante, no versículo de número 10, né? Pois um dia no teu ato vale muito mais do que 1000, porque a vontade, o desejo deles era estarem ali no templo, adorando a Deus, em comunhão, na unidade do corpo. Louvado seja o nome do Senhor. E o adorador, ele poeticamente, ele está ali, de uma certa forma, de uma certa maneira, com inveja do pardal, porque o pardal, ele tinha acesso ali ao átrio, e ele entrava e saía no momento que ele queria, né? E ele ali, ele declara lá no versículo 3, dizendo: o pardal encontrou casa e andorinha para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos. O pardal, ele tinha acessibilidade de voar, de chegar no momento que quisesse. Eu já estive em uma igreja e congregando ali pela manhã, e o teto ficava cheio de passarinho, né? Louvando a Deus ali também. O teto da igreja na época ficava cheio de passarinho. Então você vê que o pardal ou um passarinho qualquer, ele tem essa acessibilidade de voar, e por isso ele penetra nos lugares que muitas vezes nós não podemos penetrar. E ele diz ali no versículo de número 6: o qual
passando pelo vale árido. Em algumas traduções vai trazer pelo vale de Baca. E Baca é uma planta, né? É uma plantação que extraía um bálsamo curativo. Ele disse ali pelo vale de Baca. É um lugar árido, é uma planta, um tipo de vegetação que só dava nesse lugar árido. Ele disse, pelo qual passando pelo vale de Baca, ou seja, nesse vale onde produz Baca, mas é um manancial, é um vale árido. É ali o Senhor vai tornar aquele lugar árido em um manancial de águas. Louvado seja Deus. E eu fico a pensar que muitas vezes a nossa vida está sendo levada assim, como um lugar, louvado seja Deus, árido, um lugar seco. Deus traz água, Deus traz refrigério, Deus faz produzir, Deus faz brotar. Louvado seja o nome do Senhor. Ali, o salmista, ele vai dizer o seguinte, né? Que a primeira chuva, ela começa ali a cair no outono, dando uma nova vida às plantas que estão ali permeando, novas plantas que estão ali dando força, brotando. Louvado seja o nome do Senhor. E esse texto de Salmo, ele nos revela muitas coisas nas nossas vidas. Ele fala de entrega, a nossa vida de uma entrega total e literal a Deus. E a primeira coisa que nós precisamos aprender é que nós, quando assim dedicamos, nós entregamos a nossa vida a Deus, nós passamos a desfrutar uma existência muito agradável. Versículo 1, o salmista diz o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Em algumas traduções ele traz o seguinte: como é agradável o lugar da tua habitação. Sabemos que o tabernáculo era um lugar onde ali Deus, entre aspas, naquela época habitava, porque ali tinha a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Então entendia-se que Deus estava no tabernáculo. E ali, chegando o outono, as chuvas de outono, aquele lugar que estava árido, aquele lugar que estava muitas vezes ali seco, ele produzia chuva a fim de brotar, a fim ali de prosperar. Por quê? Porque na presença do Senhor há eterna alegria. Amém? Amém. Lá no livro de Salmos, capítulo número 16, no versículo de número 11, diz: tu me farás ver o caminho da vida, e na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Quando o salmista, esse salmo, o salmo 16, é um salmo de Davi, e quando Davi ele fala que na presença do Senhor havia ali plenitude de alegria, ele estava dizendo o seguinte: olha, esta plenitude é algo eterno, é algo que faz superabundar, né? Que não tem limite, que nos leva à eternidade. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós andamos sorrindo, de um lado para o outro. Pode vir dificuldade, pode vir adversidade, pode vir temporais, pode vir o que vir, mas nós temos a abundância de alegria. As pessoas, a nossa alegria, ela confunde aqueles que não têm Jesus, aqueles que não têm intimidade com Deus, porque não conseguem compreender qual é o motivo da nossa alegria. E você aí canta aquela canção: Jesus é o motivo da nossa alegria. Não é verdade? O salmista disse: tu me farás ver o caminho da vida. O povo estava certo, mas a partir do momento que disse sim para Jesus, Jesus ele passou a fazer com que o povo passasse a enxergar o caminho da vida. Não existe vida fora de Jesus.
Por quê? Porque na presença de Deus há plenitude de alegria. A plenitude de alegria. Não pode ter triste o coração quem ama a Cristo. Não pode ser triste o coração que ama a Deus. Nos diz a palavra que na presença do Senhor até a tristeza ela vai embora. E aí pula de alegria. Por quê? Porque um sorriso alegre fornecia todo o rosto. Como nós podemos levar este evangelho do reino de cara amarrada, empurrados, tristes, abatidos? Quem dará crédito às nossas pregações se nós não estivermos na plenitude da alegria que só Deus pode nos dar? Precisamos entender isso. Quando nós estamos quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós encontraremos a verdadeira felicidade. O versículo de número 4 diz assim, do capítulo 84, eu desmarquei aqui, do capítulo 84, número 84, diz assim o versículo 4: bem-aventurados que habitam na tua casa. Bem-aventurados que habitam na tua casa. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Amém? Encontraremos a verdadeira felicidade, porque somos felizes. A palavra bem-aventurado significa dizer uma pessoa feliz. Você é bem-aventurado. Você é bem-aventurada. Por quê? Porque você habita na presença do Senhor, na casa do Senhor. Você é bem-aventurado, você é bem-aventurada, porque a força do Senhor está em ti. O escritor de Hebreus, ele vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, fazendo alusão ali ao livro de Abacuque, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Força para quê? Para continuar. Mesmo no dia da adversidade, no dia da angústia, no dia que nós nos deparamos com situações difíceis, o Senhor nos concede força para continuar. Não olhar para trás, não ficar encarando os problemas, né? Nós temos que derrubar os gigantes que apresentam para nós com a força que o Senhor nos dá. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, ou sempre, né? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Na presença do Senhor, querido, na presença do Senhor a plenitude de alegria, e nós já falamos sobre isso. Quem anda com o Senhor, Ele trará fontes de águas, louvado seja Deus, aos vales secos. O versículo de número 6 diz o seguinte: o qual, passando pelo vale árido, fez daquele manancial de bênção, o cobre a primeira chuvas. Amém? Muitas vezes nós estamos levando a vida assim. Eu me lembro, eu não me lembro o livro, eu me lembro do texto, mas não me lembro o livro, onde diz assim, olha, que as palavras do Senhor são como chuvas cerosas. Ela não voltará para o céu sem que antes regue a terra, né? Eu não lembro o texto, mas isso significa dizer que as primeiras chuvas são as chuvas serosas, aquela garoa, né? Não é a chuva torrencial, que é aquela chuva pesada, aquela chuva bruta, braba, que cai de vez. Aquela chuva, ela tem uma maior dificuldade de penetração no solo. Ela, é certo que ela vai alagar,
mas devido à quantidade de horas e à quantidade de água, né, pluviométrica, né, que caía água ali. Mas aquela chuva seródia, que é aquela chuva fininha, que cai durante a madrugada, ela tem maior poder de penetração ao solo do que essa chuva torrencial. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor é como chuva seródia. Ela não voltará para o céu sem que antes segue a terra. Sabe quem é terra? Biblicamente, a simbologia de terra é eu, é você, somos nós. Nós somos terra. E a palavra de Deus, ela vem para nos regar, para nós produzirmos ao seu tempo, qual seja a 30, a 60, a 100 por um, para sermos ricamente abençoados. Louvado seja Deus. Aqueles que tiveram encontro com Jesus certamente encontrarão força para viver e vencer neste mundo. Sabemos que o mundo ele oprime, o mundo muitas vezes nos deixa abatido. O mundo muitas vezes faz com que nós venhamos a pensar besteiras, fazer o que não agrada a Deus, de desistir, de não querer continuar, porque as coisas não deram certo, porque fulano se levantou para criticar os meus projetos, os meus sonhos, porque alguém disse que não ia dar certo, e eu acreditei. E o mundo, ele está aí para oprimir, ele está aí. E a Bíblia diz que no Senhor nós encontraremos força para viver e vencer neste mundo, para vencer os desafios. Antes de nós, o versículo 7 diz assim, versículo 7 diz: vão indo de força em força, nós encontraremos força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Sião simboliza os céus, onde todos nós, mesmo estando nesse mundo, nós vamos vencer as circunstâncias desse mundo para estar um dia na presença do Senhor. Mas antes de eu dar continuidade aqui, eu queria falar um texto que encontra-se no livro de Éfeso, no seu capítulo de número, aleluias, cadê? Livro de Éfeso, capítulo de número 6, e diz assim a palavra do Senhor, eu acho que é verso 10: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor. Veja, eu falei que aquele que está em Deus encontra força, né, para viver e vencer neste mundo. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele vai dizer no verso 10, capítulo 6, verso 10: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, ele está dizendo que nós só encontraremos força para vencer em Deus. O versículo 11 ele diz: revestimos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Ou seja, o inimigo vai armar ciladas contra as nossas vidas. Mas nós que estamos em Deus, nós devemos nos revestir, não de uma, não de duas, mas de toda a armadura de Deus. Para quê? Para podermos ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Continuando, o apóstolo Paulo diz: porque a nossa luta não é contra a carne e não contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Vou falar, e a minha traz resistir, mesmo grifando mesmo, sabe por quê? Para dar a entender que aqui sugere algo vigoroso, né? Aquele que resiste bravamente, aquele que fica cara a cara contra o adversário e não abre, aquele que está sustentado, a sua base
de sustentação é o Senhor. A palavra do Senhor fala: resistir nos dias maus, e depois ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Deu para entender, queridos? O dia mau vai chegar. Vai chegar. Até aquele momento que você vai pensar que está tudo bem, o céu está azul de brigadeiro, quando de repente aconteceu algo que desagradou o teu coração. Mas não era para ser assim, não era para ter acontecido dessa forma. Estava tudo bem, eu estava na igreja, e de repente acontece isso, Senhor. Mas ele diz: olha, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para poder resistir no dia mau. Nós precisamos atentar que o dia mau ele vai chegar, irmãos. E nós temos que estar preparados na palavra de Deus para poder resistir, estar firme, inabalável. E quando nós temos esse encontro, nós nos deparamos com o Senhor Jesus e nos encontramos com Ele verdadeiramente. Certamente a Bíblia diz que Ele nos dará força para poder viver e vencer esse dia mau, para vencer as circunstâncias que o mundo nos impõe, que o mundo muitas vezes quer nos dar de bandeja. Vou repetir o versículo 7: vão indo de força em força. É de força em força, é uma escalada. Às vezes a gente vem para a igreja e acha que pelo fato de a gente vir para a igreja estamos revestidos. Não. Então eu fui para a igreja ontem, então hoje eu vou descansar, não. É algo constante, é que nem a salvação, né? É melhor dizendo, é que nem a conversão. Ninguém se torna crente do dia para a noite, mas pelo esforço, pelo desejo, pela vontade de querer continuar. Louvado seja Deus. A palavra diz que é de força em força, de força em força. Olha, hoje eu orei, hoje eu estava na presença do Senhor, hoje eu busquei, hoje eu estava na comunhão com os meus irmãos. Aí na semana que vem eu de novo, na semana que vem de novo. Não importa, o mundo vai impor as suas bandejas, para que eu não possa estar na presença do Senhor, na unidade do corpo. Salmo 133 diz que é na unidade do corpo que o Senhor derrama as suas bênçãos e outorga para todo sempre. Então nós precisamos, louvado seja Deus, estar na presença do Senhor, estar alicerçado na presença do Senhor. É de força em força. Cada um deles, aparece diante de Deus em Sião, de força em força. Lembre-se que eu sempre gosto dessa palavra, que diz que o reino do Senhor, ele é tomado por esforço, e esforçam-se aqueles que se apoderam-se dele. À medida que nós nos esforçamos, Deus se agrada, Deus se alegra. Muitas vezes a nossa natureza humana, a nossa natureza terrena quer rejeitar as coisas de Deus, as vontades, os princípios estabelecidos por Deus. Mas nós o que? Nós buscamos força no Senhor e procuramos cumprir os seus propósitos. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É de força em força. Salmo de número 28, querido. 28, versículo de número 8, diz assim. É um salmo também de Davi. (28:8) diz: o Senhor é a força do seu povo, o refúgio, salvador do seu ungido. Amém? Em algumas traduções vai dizer assim: o Senhor é a força do seu povo.
O Senhor é a minha força, o Senhor é a tua força. O que poderá nos fazer o homem? Quando as tentações baterem a nossa porta, lembre-se disso, que Deus Ele pode nos conceder força para vencer as tentações. Quando os desejos de fazer o que não agrada ao Senhor, lembre-se que o Senhor é que nos dá força para vencer os desejos pecaminosos que muitas vezes Ele tenta aflorar nas nossas vidas. Lembre-se. Por quê? Porque o Senhor é a nossa força. Aqueles que estão em Deus e tiveram o encontro com Deus, eles entendem que em Deus, nós encontraremos a solução para as nossas angústias. Amém? Nós procuramos a solução das nossas angústias. Se nós perguntarmos aqui, fizermos uma pergunta aqui nesta noite: como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida? Mas eu estou falando no geral, não é diante de Deus não. No geral, como é que está a tua vida? Como é que está a minha vida? A depender da nossa resposta, nós vamos depender da resposta de cada um, nós vamos entender de que lado é que nós estamos. O salmista, no Salmo 23, no versículo de número 1, ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por que nada há de me faltar? Por quê? Estou vivendo em angústia, estou vivendo em tribulação, estou vivendo em adversidade, mas eu tenho que trazer isso em mente, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque nada não nos faltará, simplesmente por uma coisa, porque o Senhor é o nosso pastor, e pelo fato de Ele ser o nosso pastor, nada não nos faltará, inclusive as adversidades. Só que quando estamos em Deus, as adversidades que nos vêm, nós buscamos, nós encontramos a solução em Jesus. E às vezes que a coisa está tão forte que nós nos sentimos angustiados. Nos sentimos angustiados. Ao clamarmos a Deus, Ele nos responde. E Ele não nos responde de forma como um amigo qualquer nos responde. Porque Ele nos responde de forma grandiosa, que muitas vezes nós não podemos nem descrever, nem discernir, nem entender qual foi a resposta de Deus. Quantas vezes nós oramos e Deus responde e você fica dizendo assim: olha, Senhor, eu orei tanto por uma resposta, o Senhor me respondeu, mas eu não entendi. E aí Jeremias, profeta das lágrimas, conhecido como profeta chorão, um jovem que ainda começou muito cedo, acerca de querer dar desculpas para Deus, quando Deus faz o chamado, Senhor, eu não passo de uma criança. E Deus disse: vai, Jeremias, porque eu serei contigo. E ele lá no capítulo de número 33, no verso de número 3, ele vai dizer: clama a mim e responder-te-eis, anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabes. Você não sabe quão grande coisa Deus tem para a tua vida. Você não sabe. Você não tem dimensão da grandeza, do propósito de Deus para com você, do milagre que Deus há de operar nesta causa. Você não tem dimensão, mas você precisa clamar ao Senhor. Clamas a mim, que anunciar-te-ei, ou seja, Deus há de falar, Deus há de responder. De que forma? Com coisas grandes
e oculta. Ou seja, você não precisa ver, você não precisa saber, você muitas vezes não precisa nem entender, mas Deus tem preparado para você. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que aquilo que com os olhos não viram, nem com os ouvidos ouviram, não desceu nem ao coração do homem, são essas bênçãos que o Senhor tem preparado para aqueles que amam. Você precisa acreditar nos propósitos, no milagre de Deus para a tua vida. O Deus que nós servimos, querido, Ele está conosco em todos os momentos das nossas vidas. E por isso, nós receberemos atenção especial da parte de Deus. Deus, Ele nos chama de propriedade exclusiva, peculiar. Povo adquirido, nação santa, é algo, um carinho tremendo que Deus tem para conosco. O versículo 9 do Salmo 84 diz: olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do seu ungido. Olha, ó Deus, escudo nosso. Para que serve o escudo? O escudo, querido, não é instrumento de ataque. Escudo é instrumento de defesa. Deus é o teu escudo. Tudo que vier contra a tua vida, Deus está na frente. Deus está te defendendo. A Bíblia diz, né? Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. Contemplar, querido, é olhar atentamente, é delinear, descrever o seu sentimento através do olhar. Deus contemplando o teu rosto, Deus sabe as suas necessidades, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você tem passado, o que você tem vivido, Deus sabe. Por quê? Porque Deus, Ele tem um carinho especial para conosco, uma atenção especial. Os Salmos de número 23, mais uma vez eu volto a dizer, é um Salmo de Davi. No seu capítulo 6 vai dizer que certamente, algo, quando diz certamente, é que não é algo errante. Certamente ele tem um alvo. Certamente a bondade, a misericórdia e as misericórdias do Senhor me seguirão por todos os dias das nossas vidas, ou por longos dias, a depender da tradução. Significa dizer que Deus, Ele está contigo, Ele está se acompanhando em todos os momentos da tua vida, porque certamente há bondade no Senhor. Mas isso é para quem tem convicção, isso é para aqueles que têm ideia de que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus não foge ao controle, né? Um só momento do controle, Deus não sai do controle. Através deste encontro que nós tivemos com o Senhor, nós receberemos, querido, um tratamento pessoal e amoroso por parte do nosso Deus. Deus, Ele cuida de cada um de maneira especial. Deus, Ele não cuida de mim da maneira que cuida da irmã Nívia, nem cuida da irmã Nívia da maneira que Ele cuida da irmã Célia, não cuida da irmã Célia da maneira que Ele cuida da irmã Bárbara. Ele não cuida desta forma. Ele cuida cada um de maneira especial, cada um dentro das suas necessidades, cada um dentro daquilo que necessita ser cuidado. Que o Deus que nós servimos, Ele supre. E o versículo de número 11 do 84 vai dizer: porque o Senhor Deus é sol e escudo. Mais uma vez, veja que ele volta a tratar na palavra escudo. Porque o Senhor Deus é sol, é escudo da graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente.
Veja, a Bíblia diz que Deus é o nosso sol, que Deus é sol e escudo, e Ele dá, como Ele se doou na cruz do Calvário. Ele dá, simplesmente Ele dá, liberalmente. Ele não espera nada em troca. Ele dá o que? Graça, favor merecido. Nós não merecíamos e Ele deu. Ele se doou. A palavra graça, né, significa favor merecido. Revela o grande amor de Deus ao se entregar na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Ele dá graça e glória. Glória significa honra. O apóstolo Paulo, ele disse que ele vivia em um mundo das trevas, mas ele foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Ele vivia no mundo das trevas, ele vivia ali fazendo nenhum bem sonega. Amém? Sonegar é ocultar aquilo que está posto. Sonegar é ter e mentir, dizendo que não tem. Sonegar é tirar de alguém algum direito que poderia ser dado a ela. E Deus disse que Ele não sonega bem algum. Tudo que Deus poderia nos dar, Ele nos deu, igreja. Ele nos deu, a fim de que nós possamos ser bem-aventurados, nós possamos ser felizes. A palavra do Senhor, no livro de Isaías, capítulo, e você gosta muito desse texto, eu sei, no capítulo 43, verso 4 e 5, diz o seguinte: visto que foste preciosos aos meus olhos, digno de honrar, e eu te amei, darei homens por ti e povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Assim diz o Senhor. Escrevendo a Jeremias, no capítulo de número 29, no versículo de número 11, Deus fala o seguinte, aleluias. 29:11 diz assim, aleluias, eu é que sei que pensamentos tenho do vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar a fim do que desejais. Posso ouvir um amém? Deus sabe os pensamentos que tem de nós, pensamentos sempre de bem, não de mal. E às vezes as pessoas passam por que passam por dificuldade, passam por algum tipo de lutas ferrenhas, porque por descumprir a vontade de Deus. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas fulano é crente, está passando por isso. E a Bíblia diz assim, por que nós podemos nos queixar? Por que nós podemos nos queixar? A Bíblia vai dizer que tudo que Deus conquistou, Jesus conquistou ali na cruz, é direito nosso. Não com essas palavras, é claro. Mas como diz que nós somos herdeiros, que nós somos co-herdeiros, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, ou seja, nós estamos no mesmo patamar. Herdeiro, né, é aquele que está abaixo, mas co é aquele que está do lado, vem de relação a relação, de nivelamento. Então, tudo que Jesus conquistou ali na cruz, que é nosso direito, já foi consumado. E aí, quando alguém erra, de que podemos nos queixar? Apenas dos nossos próprios pecados, daquilo que fazemos que não agradou a Deus. E aí, passando por todo tipo de luta, por toda a adversidade, louvado seja Deus. E para concluir, queridos,
como verdadeiros adoradores, nós precisamos nos conscientizarmos de que nós somos propriedades de Deus, ungidos de Deus, submissos ao Senhor, servos de Deus. Sabe o que é servo? A palavra latim que significa servo é a mesma que dizer família. Ou seja, nós somos parte da família de Deus. E sabe para que é que serve o servo? Para servir. O significado é escravo. Nós não somos mais escravos, né? Dependentes de uma lei, mas nós somos agora servos em amor. De entender que Jesus ele se entregou por nós. Nós somos servos de Deus. E por esse motivo, querido, não permita que Satanás, e nem por pouco, a tua velha natureza, ela macule esse perfil de que Deus traçou para as nossas vidas. Não macule, não deixe ser maculado. Nós somos filhos, nós somos servos. Nós estamos aqui, né? Somos servos livres, como diz o escritor de Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, né? Nós somos servos livres. Aquele que tem prazer em servir, aquele que muitas vezes até se doa com o intuito de servir. Nós estamos aqui nesse mundo para servir a Deus, servir a igreja, servir uns aos outros, né? E os diáconos ainda têm um peso maior, servir também a mesa, né, irmão? Não é assim, irmã Graça? Lembra do curso? É servir a mesa. Peso maior. Essa é a nossa função. Jesus disse assim: olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Servir tem que ser a nossa massa. Quando nós servimos ao nosso irmão, nós estamos servindo a Cristo. Não se trata de ser empregado, não se trata de ser escravo, não. É um ato de amor, onde a palavra de Deus diz o seguinte: que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento é semelhante a esse: amar o próximo como a ti mesmo. Nós devemos tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratados. Então, querido, nós fomos criados por Deus para sermos verdadeiros adoradores, e esta é a vontade de Deus. Exclusivamente, nós somos verdadeiros adoradores. Se você deseja, a partir de hoje, desfrutar os benefícios de andar na presença do Senhor, presença de Deus, creia que com Ele os melhores dias estão por vir. Amém? Creia sempre isso. Talvez hoje não foi o seu melhor dia. Talvez hoje você acordou cheio de dor, cheio de problema, pensando no que você vai pagar amanhã, pensando que, né, talvez eu tenho que conseguir algo para ajudar no meu sustento. Talvez você tenha começado assim o teu dia. Mas uma coisa você tem que trazer em mente, né? Deus tem algo melhor para a minha vida. O melhor de Deus está por vir. Eu vou mostrar isso na palavra do Senhor. Salmos número 37, no seu capítulo, Salmo de número 37, no seu versículo de número 4, diz assim a palavra do Senhor. É uma bênção. 37:4 diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus sabe que nós temos desejo, e Deus quer satisfazer esse desejo. Mas o que é que nos falta? Agradar a Deus. Agrada-te no Senhor, que Ele satisfará o desejo do teu coração. Por isso,
permaneça firme, permaneça fiel a Deus, creia nos propósitos de Deus para a tua vida. Que Deus, em Cristo Jesus, possa nos abençoar hoje e para todos sempre. Amém. Dá uma linda salva de palmas para o Senhor. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, né? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, queremos, ó Deus, nesta noite te agradecer por esta semana que passou, pelas tuas contínuas bênçãos sobre as nossas vidas, porque se até aqui chegamos, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dado livramento. Pai, várias foram as situações que tentaram, Senhor, contra as nossas vidas, mas o Senhor sempre, Senhor Deus, com teu infinito amor, com teu cuidado pessoal, tem enviado, Senhor, anjos e circunstâncias para nos livrar. Pai querido, Pai amado, te agradecemos pelo dia de hoje, por esta oportunidade única, ímpar, de estarmos reunidos, Senhor, glorificando o teu nome. Sabemos, ó Deus, que outros dias, Senhor, segundo a tua vontade, virão, Senhor, mas não será igual a esta. Pai, em nome do Senhor Jesus, toma os teus filhos, ó Deus, leva, Senhor, cada um deles debaixo da tua potente e poderosas mãos, dando a noite ricamente abençoada, com um sono reparador. Que neste momento, Deus, o Senhor possa estar visitando a cada família, possa estar visitando a cada lar, tirando o opróbrio, tudo aquilo que tem sido motivo de vergonha. Pai, que haja liberalidade do perdão, que haja restauração neste lar, para a glória do teu santo nome. Pai, que haja renovo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos neste momento, ó Pai, nos dá uma semana ricamente abençoada, Senhor. Senhor, que os teus filhos, Senhor, possam, ó Deus, viver a tua plenitude, Pai. Pai, em nome de Jesus, abre portas, Senhor, de emprego para aqueles que necessitam. Pai, em nome de Jesus, dá, ó Deus, questões na justiça que o Senhor possa estar liberando. Pai, se tiver alguém enfermo, Pai, que possa ser curado, em nome de Jesus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita aqueles que estão na UTI, nas CTIs, nas enfermarias, aqueles que encontram-se presos nos manicômios, aqueles que estão nos leprosários, aqueles, Senhor, que estão, ó Deus, na cadeia pública, aqueles que estão nos presídios. Pai, vai restaurando, vai salvando esta vida, resgatando para ti mesmo, vai convencendo da justiça, do juízo e do pecado. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa estar visitando a cada lar, Senhor, aqui neste bairro. Pai, em nome de Jesus, Senhor, trazendo a existência aqui que não existe. Pai, move o teu sobrenatural em nome de Jesus. E nós te agradecemos, Deus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Santo, do doce, do precioso Espírito de Deus estejam com cada povo aqui presente, com cada família que é representada, e com todo Israel espalhado pelos 4 cantos da terra, desde agora e para todos sempre. E a igreja do Senhor ricamente abençoada diz: amém. Vão nessa paz, que o Senhor Jesus nos abençoe. Dá uma linda salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus, aleluia.